Shalom, amados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada de Yom Kippur. Nós estamos no 15º dia do mês de Elul. Então, o mês de Elul que nós começamos lá no início, falando que é um mês especial, é um mês que o rei está no campo. Olha que maravilha! Chegamos na metade. Então, algumas pessoas aproveitaram os 15 primeiros dias do mês de Elul e já estão adiantadas. Estão no processo de autoconhecimento, processo de uma melhor relação com as pessoas, um processo de melhor relação com Deus e um processo de entender que dia 1º de Tishrei, quando acabar o mês de Elul, ela vai ser julgada e Deus vai cuidar de todos os setores da vida dela. Nesse dia, Deus julga sua saúde no ano que vem, seu dinheiro, tudo. Se você vai viver ou não vai viver. Então, vai ser decretado agora nesse Yom Kippur. Ou melhor, em Rosh Hashanah é dada uma sentença e essa sentença ela é confirmada. Ou, se você tiver uma razão especial, essa razão especial diz respeito só a nós, de nós realmente buscarmos de Deus uma transformação para a nossa vida, e Ele pode te dar mais uma oportunidade para você ter um ano de saúde, ter um ano de prosperidade, ter um ano de felicidade. Depois eu vou falar quais são os livros que nós somos inscritos nesse dia 1º de Tishrei, e é confirmado ou revogado no dia 10 de Tishrei, que é o dia de Yom Kippur. E é um dia especial, porque é um dia... Olha o nome que Deus deu para o dia. Dia do perdão. Isso já é tremendamente especial para nós. Então, nós tivemos nesses 14 dias, primeiro, o serviço braçal. Agora, nós vamos começar a trabalhar as atitudes do que nós identificamos nos 14 primeiros dias. Eu dei um exercício a partir do 13º dia, que é de você fazer tzedakah. Todo dia você fazer uma tzedakah de R$1. A gente coloca o Pix, né, a chave Pix aqui para você, para que você possa todo dia fazer uma tzedakah de R$1. Qual é a finalidade disso? É você trabalhar a questão da caridade, da doação. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, volte na aula 13, assista a aula 13 que nós estamos explicando os conceitos de tzedakah lá na aula 13. Então, nós estamos na aula 15. Hoje nós vamos falar sobre o espelho da alma. O diagnóstico sem máscaras. Bem-vindo à 15ª aula. Entramos na segunda metade do mês de Elul agora. A lua começa a minguar. Então a lua começou no crescente, ela foi se enchendo e ela agora vai para o minguante, que é a última fase dela, né? Então ela começa na crescente nova, depois pega o aspecto de começar a decrescer a lua. E eu, como falei no 14º passo, a lua tem uma importância muito grande de influência sobre a nossa vida. Então, ela começa a minguar. E aí, se você for uma pessoa atenta, se você for uma pessoa que está conectada, que está ligada, você vai pensar, puxa vida, eu tinha lá atrás 40 dias para fazer uma transformação na minha alma, para Deus me ver de uma forma diferente nesse Yom Kippur. Tinha 40 dias. Agora eu tenho 25. Agora está acabando o meu tempo. E o tempo vai. E quanto mais o tempo passa, mais nós vamos sentindo ele pesar. Por quê? Porque se nós não fizermos o que tínhamos que ter feito lá atrás, agora nós vamos precisar fazer. Esse juízo desse ano para você, que talvez é a primeira vez, mas nos outros anos você foi julgado à revelia. Agora não, agora você é uma pessoa que tem consciência, que vai trabalhar em prol
desse julgamento que você vai ter. Então, o tempo começa a ficar menor e aí a gente precisa entender que nós fizemos, alguns não, alguns já começam a tomar atitudes, mas a maioria começa a fazer um exame de consciência, mas é aquele exame de consciência teórico, sabe? Aquele exame de consciência assim que, puxa, eu preciso. Eu preciso emagrecer. E amanhã tá comendo coxinha, tá comendo pastel. Por isso não é dieta de quem precisa emagrecer. Então tem hora que na nossa alma a gente faz esse tipo de análise. Puxa vida, eu até sei. Tá, mas o que você vai fazer para mudar? O que você vai fazer para você não ser apenas uma pessoa que sabe, que tem consciência de que precisa mudar e que você vai mudar de verdade? Que você vai mudar como precisa mudar. Então, é hora de nós tirarmos as nossas máscaras e encararmos nós mesmos. Então, eu quero falar hoje sobre o conceito de Heshbon HaNefesh. O que é Heshbon HaNefesh? É a contabilidade da alma. E aí, para isso, para a gente fazer uma contabilidade da alma, a gente precisa ser um juiz honesto. O juiz honesto, ele não é nem brando e nem duro. Ele é honesto. Então é tipo assim, se eu sou um juiz e eu vou julgar uma determinada pessoa, eu vou julgar um assassino. O assassino matou a pessoa com 50 facadas. Eu não vou... É lógico que pode ter outras agravantes, mas eu não posso colocar apenas o fato dele ter dado 50 facadas como um motivo para eu aumentar a pena dele. Sabe? Eu estou julgando ele por um homicídio. A promotoria, ela tem o trabalho, junto com a polícia investigativa, ela tem o trabalho de dizer para mim, ó, tem essa agravante, tem aquela... não deu chance de defesa à vítima, não deu, pegou a traição, tal. Tudo isso o Ministério Público vai trabalhar para colocar no julgamento da pessoa. Mas eu não posso simplesmente, um matou com uma facada, eu dou 20 anos, o outro que matou com 50 eu dou 30 anos. Não pode. A chamada dosiemetria da pena, ela tem um conjunto de regras. Então o juiz não pode simplesmente, ele deu muita facada, então eu vou dar uma pena maior. Não, tem regras para que ele possa. Então, às vezes, esse é um problema que nós temos quando nós analisamos a nossa alma. Nós somos o juiz ou brando ou rígido demais. Nós não somos o juiz equilibrado. Amados, defeitos, estou cansado de falar isso e todos vocês estão cansados de ouvir. Defeitos todos nós temos. Falhas todos nós temos. Pecados todos nós cometemos. Isso não é surpresa, isso não é novidade para ninguém. Isso é o corriqueiro, é o normal. Agora, tem uma coisa, eu preciso ser honesto. Então, eu preciso não é ser leniente e não é ser rígido demais comigo mesmo. Porque tem pessoas que ela é rígida demais consigo mesmo, geralmente ela é rígida com os outros e aí ela sente necessidade de ser rígida com ela também. Então, essas pessoas que são muito rígidas, elas precisam entender que precisa ser equilibrado. Precisa achar o ponto de equilíbrio na hora de você julgar os outros e na hora de você julgar a si mesmo. Então, muitas vezes nós vamos passar a vida toda justificando os nossos erros. E a maioria das vezes com base na atitude dos outros. Eu gritei porque ele me provocou. Eu xinguei porque ele me fechou no trânsito. Eu fiz isso porque... Então a gente tira de nós mesmos o foco de que nós somos uma pessoa iracunda, uma pessoa que tem ira facilmente, para dizer que não, eu não sou irado, eu não sou iracundo.
O que acontece é que a pessoa me provoca. Pelo amor de Deus, você precisa compreender que não é culpa da pessoa. A pessoa é o que ela é. Você é o que você é. Então, quando eu sou grosseiro, quando eu sou mal educado, quando eu sou... Isso é o que eu sou. E eu tenho que encarar isso. Então, beleza, olha, eu sou iracundo, bravo, nervoso, grito, xingo, falo, tal. Eu preciso melhorar isso. Por que que eu sou assim? Quais são os gatilhos? Não, é só quando alguém me... Não, não é só quando alguém te provoca. Às vezes a gente fica irado porque fulano fez algo contra cicrano. Aí a gente se acha no direito de ficar irado para proteger o outro, para defender o outro, para fazer não sei o que com o outro. Não, não pode. O que a gente tem que fazer? A gente precisa ser honesto com nós. Então, eu não tenho atitudes erradas, eu não faço coisas erradas porque os outros fazem. Não, eu faço porque isso está dentro de mim. Eu tinha uma mania, ainda bem que eu já consegui me trabalhar nisso, que eu tinha mania de falar assim para as pessoas. Eu sou mal educado e eu adoro mostrar que eu sou mal educado. Olha só que arrogância, que imbecilidade da minha parte. Por quê? Eu estou reconhecendo que eu sou mal educado e não é porque eu não recebi educação dos meus pais. É que eu adequei a minha vida para uma educação. E eu adoro mostrar que eu sou mal educado. Olha, que coisa nojenta. Então, graças a Deus, hoje eu já consegui trabalhar isso de uma forma melhor. Então, hoje eu não sou refém disso. Hoje eu não sou refém de ser uma pessoa que é mal educado e gosta de mostrar que é mal educado. Não, eu não sou mal educado. Eu procuro ser, às vezes eu sou, né? De vez em quando escapa, o Yetzer-Hará pula mais alto, mas eu não sou. Eu tenho momentos de má educação, mas eu não sou mais mal educado. Eu sou bem educado, eu sou respeitoso, eu preciso seguir essa linha. Por quê? Porque não adianta, entendeu? Às vezes a pessoa comete uma bobagem terrível, mas é o outro. Foi você que fez. Então, nós precisamos parar de nos justificar. Não, eu só fiz, né? Isso é típico do abusador. O abusador, ele agride os outros e aí depois ele joga a culpa na pessoa que foi agredida. Não, mas você também, o que você faz? Não, é porque você é abusador. Então você precisa parar de ser um abusador. Você precisa ser uma pessoa que respeita, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, minha mulher só me trata mal, que não sei o que, que não sei o que. A conversa não era comigo, eu só ouvi. Aí eu peguei e pensei assim, o que será que você está dando para essa mulher? O que será que você está oferecendo para ela te tratar dessa forma? Então, são essas coisas que a gente precisa ter esse cuidado todo especial. Então, não fique justificando. Não, ele fez tal coisa. Não. Eu fiz. Eu estou errado. Eu que tenho que pedir desculpas, né? Eu trapaceei porque todos fazem isso. Todo mundo faz. Aí a gente lembra da nossa mãe. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que você também vai fazer. Todo mundo é injusto. Eu também vou ser injusto. Todo mundo é tal coisa. Eu também vou ser tal coisa. Que coisa terrível. Então eu preciso entender o seguinte. Não há diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente e não tem o inocente por culpado. Então não adianta você chegar e falar, me provocaram. Não provocaram. O problema é você mesmo. Então, nós precisamos entender isso. Queremos, com isso, quebrar o mecanismo de defesa da racionalização. Diante de Deus e de você mesmo, suas desculpas não têm valor. Não adianta você chegar para Deus, olha, o meu vizinho fazia tal coisa.
Deixa seu vizinho lá. Quando seu vizinho chegar aqui, ele vai ser julgado. Não, mas é só porque os amigos faziam. Deixa os seus amigos para lá. Você precisa tratar agora. É você, não é os outros. É você agora. Então, a gente precisa entender isso. E quando nós lidamos com a verdade vai trazer cura para nós. Vai ser tão bom quando você que é iracundo entrar numa situação que você responderia com ira, e aí você consegue se controlar. Você se sente um super-herói. Você se sente, eu sou demais. E é demais mesmo. Você verdadeiramente é demais. E é isso que nós temos que trabalhar na nossa vida. Então, faz uma autoanálise agora. Qual é a maior mentira que você conta para si mesmo para justificar um comportamento destrutivo que você repete há anos? Não, aquela desculpa básica. Eu bebo para esquecer. Não, eu fumo para me acalmar. Pelo amor de Deus. Você fuma porque você é viciado. Você é dependente disso. Você bebe porque você é dependente disso. Então você precisa primeiro entender. Qualquer reunião de AA, eles vão te dizer o seguinte: o primeiro passo da cura é você reconhecer que precisa de ajuda. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para si mesmo é você olhar e dizer assim: eu preciso reconhecer a minha condição. E se você reconhecer a sua condição, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a se curar sozinho. Puxa vida, o que é que dá gatilho em mim para eu fazer coisa errada? É ficar sozinho. Então vou estar sempre acompanhado. Vou sempre buscar. Vou sempre... o que é que... é tal coisa. Vamos trabalhar contra. É ver violência na TV, eu fico irado também. Então para de ver violência na TV. Eu não posso tal coisa. Então não faz tal coisa. Então você precisa lidar com a verdade, porque a verdade vai curar você. Olha, para de culpar os outros. Tem uma frase que já faz alguns anos, eu implementei ela na minha vida e ela fez uma diferença tremenda, que é a seguinte frase: se eu tenho, é porque eu mereço. Isso para mim, queridos, é sensacional. Por que que é sensacional? Porque quando eu falo isso, eu estou colocando a minha mente para entender as coisas boas e as coisas desagradáveis que acontecem na minha vida. Deus não é injusto. Ele é justo. E como ele é justo, ele não vai permitir que você passe por situações em que você não mereça passar. É porque ele quer que você aprenda alguma lição nessa situação que você vai passar. Agora, se você fizesse uma lista de 3 comportamentos ruins que você costuma justificar, qual seria? Coloca na listinha o comportamento e qual é a justificativa. Eu grito porque você me deixa nervoso. Aí sabe o que você faz? Apaga a justificativa e deixa apenas o fato bruto. E aí, sabe o que você faz? Você transforma. Eu sou estressado porque meu trabalho é caótico, em apenas eu escolho reagir com ira. Se o seu trabalho te deixa estressado, você escolhe reagir com ira. Se o teu trabalho te tira a paz, o que você está fazendo para mudar de emprego? O que você está, de repente, fazendo para mudar de sessão, para mudar de lugar, para mudar de sala, que vai mudar toda a sua vida. Então, tome cuidado com isso. Não fique buscando justificativa. Não, sabe, uma vez uma pessoa falou assim para mim: você pode me ajudar? Eu falei: o que aconteceu? Eu tomei uma multa de velocidade. Mas por quê? Não, é porque morreu um fulano. Eu falei: o que a morte do fulano justifica você andar acima da velocidade? Você ia lá no hospital ressuscitar o cara?
Não. Uma vez, para você que não sabe, eu trabalho no trânsito em São Paulo. Uma vez o cara estava do meu lado, falando no celular, dirigindo e falando no celular. Quando ele me viu, ele tomou aquele susto, ele falou assim, não, é que o meu tio morreu. Eu falei, e você vai ressuscitar ele pelo telefone? Então, são coisas que ficam óbvias, mas que eu preciso entender. Puxa vida, aconteceu quantas vezes, se você fizer uma análise na sua vida, quantas vezes aconteceu uma coisa ruim, você ficou nervoso, aconteceu outra pior. Ou você danificou mais aquela situação que você estava vivendo. Então, retire as justificativas, retire as desculpas e bola para frente. A verdade cura, a verdade transforma, a verdade vai fazer com que você tenha atitudes e um caminho totalmente diferente. Agora, nós vamos para a leitura do nosso Salmo 27, que diz assim: Adonai é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor, Adonai, é a força da minha alma. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa eu pedi a Adonai e a buscarei, que possa morar na casa de Adonai todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, Adonai, e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito de seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores a Adonai. Ouve, ó Adonai, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Adonai, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me enjeites, nem rejeites com ira o teu servo, e nem me desampares, ó Adonai da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então Adonai me acolherá. Ensina-me, ó Adonai, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que espreitam contra mim. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade de Adonai na terra dos viventes. Espera tu por Adonai, anima-te, fortalece o teu coração, espera, pois, por Adonai. Eu espero você no 16º passo da nossa jornada de Yom Kippur. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.